Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 256. Marés em Mudança. Como o antigo líder de Coor, Kusoyed agora parecia muito mais velho. A arrogância e a confiança que outrora marcavam seu rosto haviam desaparecido, deixando apenas medo e inquietação em seus olhos, nada mais. Quando ele foi levado ao escritório de Ligion e o viu, ele imediatamente caiu de joelhos, curvando-se com uma humildade que nunca havia demonstrado antes. Ligion terminou de assinar o documento em sua mão e o entregou a um atendente, instruindo-o a entregá-lo a Mus. Só então voltou o olhar para Kusoyed, ajoelhado, e disse: a natureza de uma pessoa, cultivada ao longo da vida, não pode ser mudada em apenas alguns meses. Se você realmente se submeteu ou está apenas fingindo, não faz diferença para mim. Com isso, ele pegou uma folha de papel de sua mesa e a jogou para Kus. Isto detalha como você será tratado. Dê uma olhada. Convença seus parentes. Não quero ninguém causando problemas durante o processo. O velho Kus pegou o papel às pressas e leu palavra por palavra. À medida que o fazia, o medo e a ansiedade em seu rosto gradualmente desapareceram. A turbulência emocional era incontrolável, e lágrimas escorriam por seu rosto. Na jornada para Summeral sob a escolta de Coor, Kus já havia se preparado para o pior. Se os papéis fossem invertidos, ele jamais teria perdoado um ladrão ou sua família, teria lidado com eles da maneira mais brutal possível, garantindo que todos que soubessem do crime o temessem e não ousassem repeti-lo. Ao longo do caminho, muitos membros de sua família sucumbiram à pressão e tiraram a própria vida, forçando os acompanhantes a intervir e proteger os outros. Caso contrário, quando chegassem a Summeral, talvez não houvesse mais ninguém vivo para fazer o parto. Uma vez presos em Summeral, os criados e trabalhadores contratados da família foram os primeiros a serem levados. Em seguida, parentes distantes e outros membros da família o seguiram, deixando apenas os membros mais importantes da família presos, ignorados e isolados. A pressão sufocante também levou alguns deles ao suicídio. Kus também havia considerado tirar a própria vida, mas não ousou. Não era a morte que o assustava. Em vez disso, temia que se ele, a causa daquele desastre, morresse, Ligion voltaria sua ira contra os outros. Sua reverência anterior a Ligion fora inteiramente sincera. Ser convocado ao castelo foi como um alívio. Agora, enquanto ele chorava incontrolavelmente, não era apenas por causa das emoções avassaladoras, era tristeza por aqueles que morreram ao longo do caminho e em suas celas. Ligion não condenou a casa Soyed à execução. Em vez disso, distribuiu-os por vários territórios sob o controle de Summeral, atribuindo-lhes trabalho penal de acordo com suas habilidades. Os mais distantes foram enviados para os degraus, enquanto os mais próximos permaneceram em Vila da Redenção. Suas sentenças variavam de alguns meses a vários anos. Algumas figuras-chave, incluindo o velho Kus, foram condenadas à prisão perpétua. Eles passariam o resto de seus dias na biblioteca do tribunal silencioso, copiando textos, limpando e realizando outras tarefas domésticas. Após cumprirem a pena, poderiam escolher entre deixar Summeral ou permanecer ali. Desde o início, Ligion nunca pretendeu exterminar a casa Soyed. O que ele buscava eram os artesãos, os estudiosos e os séculos de conhecimento acumulado que eles possuíam. Os membros da casa eram meramente incidentais. Agora que ele os havia despojado de tudo, suas riquezas e livros armazenados em seu tesouro, seus homens habilidosos espalhados por Summeral, não havia mais necessidade de mantê-lo sob controle rígido. Ele não tinha preocupações quanto à possibilidade de eles retornarem após cumprirem suas penas. A casa Soyed jamais recuperaria sua antiga influência. Deixar Summeral só lhes traria mais ruína, não ressurgimento. De fato, muitos deles eram inteligentes o suficiente para reconhecer a realidade. A grande maioria aceitou seu destino sem resistência, cumprindo suas atribuições. Alguns até trabalharam diligentemente durante suas sentenças, exibindo seus talentos na esperança de garantir um emprego em uma posição adequada após o cumprimento da pena. Não fazia diferença para Ligion se eles realmente haviam abandonado seus rancores e estavam se esforçando para ter um novo começo, ou se estavam apenas esperando o momento certo, incorporando-se silenciosamente ao sistema de Summeral para um futuro ressurgimento, desde que fizessem o trabalho designado corretamente. Com a questão da casa Soyed resolvida, a rotina diária de Ligion se tornou monótona e tediosa. Lidar com assuntos administrativos, verificar o progresso de projetos como a Academia Esfinge, vários templos e a Corte Silenciosa, passar tempo com Augustus e treinar os dragões de asas longas. Foi somente quando ele recebeu uma carta de Nimeria que as águas estagnadas de sua vida finalmente começaram a se agitar. Desde que deixará Summeral, Nimeria não lhe enviará notícias. Apenas aqueles que viajaram com ela para Nissar ocasionalmente enviavam atualizações de inteligência, dando-lhe uma vaga noção da situação dela. Esta foi a primeira carta que ela lhe escreveu. O conteúdo era simples e direto, um relato direto dos eventos que se seguiram à sua partida. A maior parte detalhava suas experiências em Volantis. O que realmente surpreendeu Ligion foi que Nimeria havia se envolvido na política interna de Volantis. Ainda mais surpreendente sob sua influência, os partidos Tigre e Elefante, que há muito tempo disputavam, haviam se reconciliado. Pelas implicações em sua carta, parecia que Volantis, agora unificada, estava se preparando para atacar Lige assim que os Dothraki deixassem as terras disputadas. De acordo com as informações disponíveis, a luta pelo domínio entre os senhores dos cavalos Dothraki nas terras disputadas estava chegando ao fim. Como Ligion previra, Khal Drogo emergiu como vencedor final.
Segundo a tradição, ele logo lideraria seus guerreiros até Vais Dothrak para oferecer sacrifícios e buscar profecias dos Dosh-Kalen. O único motivo pelo qual Khal Drogo ainda não havia partido era que ele estava esperando que Lige, Mir e Tyrosh lhe pagassem tributo e fornecessem suprimentos suficientes para a viagem. Relatos recentes indicavam que Khal Drogo agora comandava cerca de 100.000 guerreiros Dothraki, sem contar os incontáveis escravos que os acompanhavam. Se esses fossem contabilizados, o número total em sua tropa poderia facilmente ultrapassar 200.000. Uma migração dessa magnitude sem provisões adequadas seria catastrófica, não apenas para os próprios Dothraki, mas para todos os assentamentos ao longo do caminho. Afinal, os Dothraki eram conhecidos por viver da terra, consumindo tudo o que conseguiam. Como resultado, o número de mercadores de Lige, Mir e Tyrosh viajando para Westeros para comprar grãos aumentou exponencialmente. Até mesmo Pentos começou a estocar enormes quantidades de comida e forragem. Em circunstâncias normais, os Dothraki, ao deixarem as terras disputadas, seguiriam primeiro para Pentos antes de seguirem as estradas valerianas por Norvus e Coor, retornando ao Mar Dothraki. Assim, para Pentos, a prioridade mais urgente era preparar os tributos e agilizar sua partida o mais rápido possível. Por essa razão, Nymeria também havia solicitado em sua carta que Legion temporariamente redistribuísse as forças de Goyandroi para Nova York e Sar para ajudar em sua reconstrução, tanto para fortalecer a cidade quanto para evitar qualquer conflito com Khal Drogo que pudesse resultar em derramamento de sangue desnecessário. Por que Nymeria decidiu de repente reconstruir Nissar? Legion perguntou à irmã redentora que havia entregue a carta. Porque quando Lady Nymeria chegou a Nissar, ela descobriu que um grande número de sobreviventes Rhoynares já havia se reunido lá, e ela foi imediatamente eleita como sua rainha, revelou a irmã, compartilhando informações que Nymeria havia omitido de sua carta e que não haviam sido incluídas nos relatórios de inteligência. Eleita rainha dos Rhoynares? Legion ficou momentaneamente atordoado com a notícia, mas rapidamente se recompôs com uma expressão séria. Conte-me tudo em detalhes. Sob seu comando, a irmã redentora, que havia sido encarregada de proteger Nymeria, relatou tudo o que tinha visto e aprendido. Tudo remontava a Legion. Após firmar um acordo com o Velho do Rio, a divindade usou sonhos para espalhar entre seus seguidores a mensagem de que uma descendente das rainhas Rhoynares reconstruiria Nissar. A maioria de seus seguidores eram descendentes de Rhoynares, e à medida que a notícia se espalhava, ela finalmente chegou a todos os remanescentes Rhoynares ao longo das margens do Rhoyne. Em resposta, eles começaram a se dirigir a Nissar, com a intenção de limpar as ruínas em preparação para a reconstrução. Quando Nymeria chegou, dezenas de milhares de descendentes Rhoynares já estavam reunidos ali, no momento em que ela apareceu diante deles. Eles a reconheceram imediatamente, suas feições eram inconfundivelmente idênticas às das antigas rainhas Rhoynares. Naquele exato momento, o próprio Velho do Rio se manifestou e se curvou diante de Nymeria, alimentando ainda mais o fervor. Uma série de coincidências aparentemente divinas havia despertado uma excitação e devoção avassaladoras entre o povo Rhoynare. Para conter o fervor crescente, Nymeria não teve escolha a não ser aceitar o título de rainha. Quando a irmã redentora deixou Nissar, a cidade já havia se tornado o lar de 100.000 descendentes Rhoynares, com muitos outros continuando a chegar. Estima-se que o número total poderia chegar a 200.000. Após ouvir o relatório, Legion esfregou a testa frustrado. Seu plano original era recuperar as terras disputadas antes de se concentrar na reconstrução de Nissar. Mas agora, as circunstâncias inesperadas de Nymeria haviam lançado seus planos no caos. No entanto, ele não podia pedir a ela que interrompesse a reconstrução e abandonasse os Rhoynares. Isso significava que não tinha escolha a não ser ajustar sua estratégia. Para começar, os fundos e materiais necessários para a reconstrução de Nissar não haviam sido preparados e teriam que ser reunidos de outras fontes. Felizmente, a imensa riqueza da Casa Soyed, acumulada ao longo de séculos, juntamente com suas próprias reservas financeiras e redes comerciais, garantiram que ele não precisasse se preocupar muito com dinheiro. Recursos, no entanto, eram outra questão. Summeral já estava sobrecarregado, lidando com inúmeros projetos e suprimentos limitados. Simplesmente não havia mais nada sobrando. Isso o deixava com apenas uma opção: comprar o que precisava de Volantis e Norvus e transportar diretamente para Nissar via Rhoyne. Nos meses seguintes, Legion manteve-se focado nos acontecimentos em Essos. Ele até transferiu seu escritório para Miracle Harbor, garantindo que pudesse receber atualizações em tempo real e responder rapidamente a quaisquer acontecimentos. A decisão de Legion provou ser acertada. Pouco depois de transferir o centro administrativo para Porto Milagroso, Khal Drogo liderou sua horda Dothraki para fora das terras disputadas. No entanto, em vez de tomar a estrada valeriana ao norte, como Legion previra, Drogo fez uma jogada inesperada. Após aceitar o tributo de Pentos, marchou com seu exército para o sul, ao longo da Costa Laranja. Antes que Volantis pudesse reagir, saqueou Velos, cruzou o Rhoyne pelas planícies pantanosas, tomou a estrada valeriana através de Sarmel. Passou pelos arredores da cidade de Volantis e continuou para o sul pela estrada valeriana conhecida como Estrada do Demônio, em direção à Baía dos Escravos. A princípio, Legion não conseguia entender por que Drogo havia escolhido uma rota tão difícil. Foi somente após receber vários relatórios das terras disputadas que ele percebeu que a decisão de Drogo era resultado direto de suas próprias ações anteriores.
Os órfãos sangue verde que Ligion enviará para Goyandroi, juntamente com o povo Roinaris reunido em Nissar, somavam agora mais de 100.000 homens, muitos deles guerreiros. Essa força substancial estava posicionada ao norte da estrada valeriana. Embora Ligion tivesse ordenado aos homens de Goyandroi que recuassem para Nissar antes da chegada dos Dothraki, os próprios Dothraki não tinham conhecimento disso. Da perspectiva de Drogo, havia mais de 100.000 indivíduos de lealdade desconhecida estacionados no norte. Embora Khal Drogo fosse famoso por sua bravura, ele não era tolo. Sabia que, embora comandasse 100.000 guerreiros no papel, apenas cerca de 20.000 a 30.000 eram verdadeiramente leais e experientes na batalha. O restante eram antigos inimigos, Calazars derrotados que ele havia absorvido à força em suas fileiras. Esses guerreiros recém-recrutados ainda não haviam se integrado totalmente ao seu Calazar. Seu moral estava baixo e eles não serviam para nada além de agitar bandeiras e gritar gritos de guerra. Forçá-los a lutar só prejudicaria suas forças. Assim, após garantir provisões suficientes, Drogo decidiu contornar as forças de Nymeria no norte e tomar a Estrada do Demônio ao sul, saqueando os assentamentos volantenos ao longo do caminho. Ligion também sofreu perdas com a migração Dothraki. Parte dos suprimentos que ele havia comprado em Volantis, ainda estocados em Velos aguardando transporte, foi completamente saqueada pelos Dothraki. Pior ainda, parte de seu povo de Sumeral foi capturada. Em circunstâncias diferentes, Ligion poderia ter liderado pessoalmente a Frota Milagrosa até a Baía dos Escravos, interceptando as forças de Drogo para resgatar seus homens e talvez até ensinando uma lição ao Khal cortando sua trança. Mas com sua atenção totalmente ocupada com os acontecimentos nas terras disputadas, ele teve que recorrer a métodos alternativos para recuperá-los. Ao receber a notícia da situação, Ligion fez com que a Guilda dos Mercadores Milagrosos em Volantis enviasse uma mensagem via Falcão para sua filial na Baía dos Escravos, instruindo-os a monitorar de perto os movimentos de Drogo. Assim que os Dothraki chegassem à Baía dos Escravos, eles certamente venderiam quaisquer prisioneiros e escravos excedentes. Nesse momento, a Guilda dos Milagrosos teria a oportunidade de resgatar os indivíduos capturados. Cerca de 2 meses após os Dothraki deixarem as terras disputadas, Ligion enviou emissários para entregar os títulos Tirosh previamente preparados ao Arconte de Tirosh. Ao mesmo tempo, ele transferiu o quartel-general da Frota Milagrosa para a Ilha de Pedra Negra, usando os reparos nas docas como pretexto para estacionar 5.000 soldados do exército escolhido no porto de Tirosh. Capítulo 257 – O flagelo da peste. Embora as ações militares de Ligion fossem todas justificadas sob o pretexto de manter as rotas de navegação do Mar Estreito, aqueles que prestavam atenção à situação podiam sentir a verdadeira intenção por trás delas, particularmente as outras 2 cidades livres nas terras disputadas, Lys e Myr. Assim que Braavos e as outras cidades livres estavam se preparando para pressionar Ligion a retirar suas tropas de Tirosh, a própria Tirosh fez um movimento que pegou todos desprevenidos. Tirosh subitamente mobilizou uma grande força de imaculados e mercenários para tomar o controle da mina de pedras preciosas que havia desencadeado a agitação nas terras disputadas. Eles então declararam a propriedade da mina e enviaram uma força de trabalho considerável para iniciar a extração. As ações de Tirosh deixaram Lys e Myr furiosos. Inicialmente eles consideraram ajudar Tirosh, acreditando que, como parceiros comerciais, poderiam libertá-lo das garras de Ligion. Mas agora Tirosh havia se virado e saqueado seu território. Essa traição repentina os deixou se sentindo enganados e humilhados. As outras cidades livres ficaram igualmente atordoadas com as ações de Tirosh, observando a reação de Tirosh à luz das manobras militares anteriores de Ligion. Instintivamente presumiram que Tirosh estava conspirando com Ligion, as forças de Ligion protegendo Tirosh enquanto os exércitos imaculados e mercenários de Tirosh tomavam os recursos das terras disputadas. Todos os planos de apoiar Tirosh foram imediatamente abandonados, com todos os olhos agora voltados para como Lys e Myr reagiriam. As disputas por esta região persistiam há séculos, desde a queda de Valíria. As cidades livres já se acostumaram há muito tempo às lutas intermináveis entre Tirosh, Lys e Myr pelo território disputado, e nenhuma delas tinha a menor intenção de intervir. Lys e Myr também sabiam que não podiam esperar ajuda das outras cidades livres. Então, 7 dias após Tirosh tomar a mina de pedras preciosas, Lys e Myr mobilizaram suas forças mercenárias e marcharam para as terras disputadas. Uma nova rodada de conflito militar eclodiu em terras ainda manchadas com o sangue dos Dothraki. Na verdade, Tirosh se encontrava em uma posição difícil em relação a esta guerra. O príncipe de Tirosh adoecera gravemente devido à crise, acamado e incapaz de governar. Circulavam rumores de que ele estava à beira da morte. Como resultado, os triarcas, tribunos, protetores e outras figuras poderosas elegíveis para disputar a cadeira de Arconte começaram a se preparar para a próxima eleição.
A guerra nas terras disputadas, no entanto, ficou inteiramente a cargo das companhias mercenárias e dos Imaculados. Quem vencesse a eleição teria que enfrentar um problema inevitável: pagar a dívida de Ligion. Se os títulos estivessem nas mãos de outra pessoa, o Arconte e até mesmo todo o Conselho Tirosh os teriam simplesmente declarado nulos, como já haviam feito no passado. Mas desta vez, o detentor dos títulos era alguém que eles não podiam se dar ao luxo de ofender. Se ousassem anunciar o cancelamento dos títulos de Ligion, as forças de Ligion marchariam para a cidade em instantes, enforcando todos os membros do conselho nas muralhas de Tirosh, e Ligion nem sequer enfrentaria a resistência das outras cidades livres por fazê-lo. Afinal, ninguém toleraria a perda repentina de milhões de dragões dourados endividados. Se as cidades livres tentassem interferir, isso abriria um precedente para que outros se recusassem a pagar suas próprias dívidas, como os enormes empréstimos do Banco de Ferro para o Trono de Ferro. Percebendo que nenhuma outra cidade livre viria em seu auxílio, a elite de Tirosh não teve escolha a não ser negociar com Ligion. Mas as negociações renderam pouco alívio. Ligion recusou-se a reduzir a dívida, mas concordou em não cobrar mais juros, com a condição de que a dívida fosse quitada dentro de um prazo determinado. Além disso, o pagamento não precisava ser em ouro, um valor equivalente em pedras preciosas também seria aceito. Foi precisamente por isso que o Conselho de Tirosh aprovou rapidamente a resolução para confiscar a mina de pedras preciosas nas terras disputadas e aumentar as operações de mineração. Alguns em Tirosh, como o príncipe e algumas figuras influentes, entendiam que Ligion estava deliberadamente semeando o caos entre as três cidades livres nas terras disputadas, mas não tinham alternativa. O caminho que Ligion havia traçado diante deles era o único que podiam seguir. Assim, quando os Imaculados e as forças mercenárias de Tirosh deixaram a cidade para ocupar as terras disputadas, suas defesas foram entregues aos 5.000 soldados escolhidos que Ligion havia anteriormente alocado lá. Com exceção de algumas pequenas forças de segurança urbanas, todo o poder militar de Tirosh estava agora efetivamente sob o controle das forças de Sumeral. Foi essa percepção que deixou o príncipe de Tirosh com pouca esperança para o futuro. Seu desespero era tão profundo que o levou à doença. A ocupação de Tirosh ocorreu muito mais suavemente do que Ligion previra, em grande parte devido à infiltração e ao trabalho de base de longa data de Ligion. O que o príncipe de Tirosh não sabia era que quase metade dos triarcas, protetores do povo e defensores do povo de Tirosh já haviam jurado lealdade a Ligion em segredo. Da metade restante, a vasta maioria não tinha o menor desejo de se tornar seu inimigo. Apenas um pequeno número de pessoas insistiu em resistir à invasão de Ligion, mas seus esforços foram inúteis diante da maré avassaladora. Eles nem ousaram recorrer a medidas drásticas, como o assassinato, contra as forças de Sumeral já estacionadas em Tirosh. Eles entendiam muito bem que Tirosh ainda poderia manter a fachada de uma cidade livre e independente por enquanto, mas, no momento em que agissem, até mesmo essa ilusão seria destruída. O que o povo de Tirosh não sabia, no entanto, era que a pessoa que eles temiam já havia chegado à ilha Blackstone. Tudo está ocorrendo conforme o planejado. Não precisamos nos preocupar com a oposição. Nosso objetivo imediato é assumir o controle de toda a força militar de Tirosh, passo a passo. Com a infiltração de Tirosh chegando a um estágio crítico, Ligion precisava estar na linha de frente, pronto para ajustar a estratégia conforme necessário. Foi por isso que ele trouxe Augustus consigo para a ilha Blackstone. Ainda há alguns policiais que não se submeteram a nós. Deveríamos, perguntou o protetor do povo a Tester. Desde seu primeiro encontro com Ligion como enviado de paz, a Tester escolheu aliar-se a ele, desempenhando um papel fundamental na expansão da influência de Ligion em Tirosh. Seus esforços para subornar as elites da cidade foram particularmente eficazes. Ele estava bem ciente de que assim que Ligion controlasse Tirosh completamente, o título de Arconte deixaria de existir. Desde o início ele nunca nutrira a ambição de reivindicar essa posição para si. Em vez disso, buscava poder e status dentro de uma Tirosh sob o comando de Ligion, idealmente, algo tão elevado quanto um cargo de governador. Não precisa, disse Ligion, deixando claro que assassinato não era seu método preferido. Após uma breve pausa, olhou para Tester e acrescentou: o povo despreza a corrupção. Os policiais que aceitam propina não deveriam ter lugar nas ruas desta cidade. Como um diligente protetor do povo, é justo que você denuncie os culpados de crimes. Entendo, meu senhor, respondeu a Tester, balançando a cabeça repetidamente. Nesse momento, um oficial de inteligência do Ninho da Águia entrou correndo e entregou um relatório a Ligion.
Legion examinou rapidamente o conteúdo, franzindo a testa e escurecendo a expressão. Meu senhor, o que aconteceu? Perguntou a Tester, notando a reação de Legion. Sem dizer nada, Legion entregou-lhe o documento. A Tester o pegou e leu atentamente, seu rosto empalideceu ao terminar. O relatório continha apenas uma linha. Sinais de peste foram descobertos nos acampamentos militares de Lige, Tirosh e Mir. Volte imediatamente e faça os preparativos necessários, ordenou Legion. A Tester não fez perguntas. Simplesmente curvou-se e saiu às pressas, com o peso da notícia evidente em sua expressão. Legion então se virou para John, que havia reassumido seu papel como seu oficial de assuntos internos. Os suprimentos médicos estão totalmente preparados? Eles estão prontos, confirmou John, embora hesitasse antes de acrescentar. Mas, como você sabia de antemão que haveria uma praga nas terras disputadas? Legion o encarou e foi direto ao ponto. O que você quer mesmo perguntar é se eu causei essa praga, não é? John não negou. Ele assentiu levemente, reconhecendo a percepção de Legion. Não, respondeu Legion simplesmente. Eu só previ isso com antecedência. Ele continuou. Os Dothraki travaram mais de 100 batalhas nas terras disputadas nos últimos 6 meses, deixando mais de 100 mil mortos ou feridos. Seus corpos jaziam espalhados pela terra, muitos até mesmo jogados nas fontes de água da região. Se tivessem tempo suficiente, a terra os teria recuperado. Mas em vez disso, no momento em que os Dothraki partiram, as 3 cidades livres mergulharam em guerra. O resultado? Aqueles corpos se tornaram um ambiente propício para a proliferação da peste. Ele gesticulou em direção ao documento nas mãos de Atester. Os sinais estavam todos lá, à vista de todos. Qualquer um que prestasse atenção poderia ter previsto isso. Mas tudo o que viam eram joias e lucros, e instintivamente ignoraram os perigos que os espreitavam. John, que também havia sofrido com a doença, expressou sua preocupação. A peste se espalhará para... Legion balançou a cabeça. Não. Já dei ordens. Qualquer navio viajando de ou para Essos deve permanecer em quarentena antes de poder atracar. Então o que fazemos agora? John perguntou. Nada, respondeu Legion calmamente. Vamos esperar. Que o show comece e sigamos o plano. A espera não foi longa. Em meio mês, a peste havia se espalhado pelos acampamentos militares das 3 cidades livres nas terras disputadas. Com exceção dos Imaculados, quase todos os mercenários empregados por Lige, Tirosh e Mir foram vítimas da doença. Meu senhor, os corpos foram eliminados, relatou o primeiro capitão do Soprado pelo Vento ao entrar na tenda de comando, onde o príncipe esfarrapado estava sentado. Com o rosto sombrio, o príncipe esfarrapado virou-se para seu assistente. Quantos dos nossos homens foram infectados? 736, relatou o ajudante, olhando para o livro Razão em suas mãos. Não, são 731, corrigiu o comandante do 1º regimento. Mais 5 morreram enquanto eu estava fora. Já enviei alguém para cuidar disso. O ajudante abaixou a cabeça sem dizer uma palavra, ajustando silenciosamente o número em seu registro. A tensão na tenda aumentou à medida que os outros comandantes falavam um após o outro. Meu senhor, não podemos mais ficar aqui. Se isso continuar, todos nós morreremos. Precisamos sair deste lugar amaldiçoado imediatamente. Ir embora? E ir para onde? O príncipe esfarrapado olhou para seus homens com a voz pesada. Os Imaculados estão nos observando. No momento em que fizermos qualquer movimento para escapar, eles não hesitarão em nos abater. Um silêncio sombrio tomou conta do grupo. O príncipe esfarrapado tomou sua decisão rapidamente. Campbell, leve alguns homens e volte para Tirosh. Relate a situação ao conselho governante. Diga a eles para enviarem suprimentos médicos e curandeiros o mais rápido possível. Assim como o príncipe esfarrapado agiu, outros grupos mercenários também enviaram seus próprios emissários aos seus empregadores, implorando por ajuda. Mas as respostas foram assustadoramente semelhantes. Nenhuma cidade-estado tinha mão de obra suficiente para enviar reforços. Eles forneceriam comida, remédios e outros suprimentos, mas quanto aos curandeiros havia apenas um punhado disponível. Mal o suficiente para fazer a diferença diante da praga que se espalhava. Pior ainda, ao tomarem conhecimento do surto, as cidades-estado imediatamente fecharam seus portões, proibindo qualquer pessoa de entrar ou sair. Enviaram corvos para cidades mais distantes, ordenando que erguessem muros e barricadas, isolando-as de qualquer potencial transmissor. O medo se espalhou como fogo em pasto, todos estavam desesperados para se proteger. A Companhia Dourada, a Companhia do Soprado pelo Vento, a Companhia do Gato, quase todas as principais forças mercenárias nas terras disputadas foram apanhadas pela crise. Aqueles que permaneceram na segurança das cidades-estados foram poupados, mas os que estavam em campo estavam longe de estar seguros. Mesmo aqueles que ainda não haviam adoecido viviam com medo constante de infecção. Com o passar do tempo, mais e mais soldados sucumbiram. Morreram em agonia, com seus corpos enterrados às pressas em valas comuns. Alguns foram até confundidos com mortos e enterrados vivos. Não podemos continuar assim, disse Balak, o comandante dos arqueiros, dando um passo à frente em nome dos homens. Virou-se para Milistoine. Mais de 3.000 homens da companhia já estão infectados. Perdemos mais de 900. Até o médico da companhia morreu de peste. Os homens estão apavorados. Ninguém quer mais lutar. Se ficarmos aqui por mais tempo, eles vão. Eles vão o quê? Interrompeu Milistoine, lançando um olhar frio a Ba. Você está preocupado com o motim? Balak hesitou, e Milistoine olhou para os outros antes de continuar. Vocês estão todos pensando em ir embora. Mas para onde iremos? Mir? Pentos?
Vocês realmente acham que eles vão abrir os portões para nós? Algum de vocês já pensou se temos comida e suprimentos suficientes para sair daqui? Um silêncio pesado se seguiu. Milestone continuou. E quanto à nossa reputação? A Companhia Dourada nunca quebrou um contrato. Se abandonarmos esta luta agora, tudo o que construímos ruirá. Não seremos melhores que os segundos filhos, forçados a lutar por qualquer migalha que encontrarmos. É isso que você quer? Os homens abaixaram a cabeça, sem querer encará-lo. Milestone então perguntou. E os Imaculados? Qual é o status deles? Eles perderam mais de 1000 homens, e outros 1000 estão doentes. Apenas algumas centenas deles ainda estão aptos a lutar, relatou alguém. Após uma pausa, acrescentou. Até eles estão com medo. As palavras pairavam no ar. A constatação era arrepiante, até mesmo os Imaculados, guerreiros treinados para não temer nada, começaram a vacilar. Nesse momento, um batedor invadiu a tenda. Meu senhor, ele relatou com urgência. Uma força está se aproximando. Cerca de 2000 homens. Os rostos dos comandantes escureceram quando eles se viraram para Milestone. Ele não perdeu tempo. Preparem-se para a batalha. Capítulo 258. O avanço da perdição. Enquanto a Companhia Dourada deliberava sobre como lidar com a praga, um grupo se aproximava lentamente do acampamento, vindo de cerca de 1 légua ao sul. A composição deste grupo era bastante incomum. A julgar por seus trajes, a maioria não era composta por guerreiros, mas por fazendeiros, curandeiros e escravos. No centro da procissão, centenas de carros de boi, todos carregados com diversas ervas medicinais. Liderando o grupo, vários sacerdotes e monges em trajes religiosos. Embora os emblemas em suas vestes e os símbolos sagrados em seus estandartes não pertencessem a nenhuma das religiões predominantes nas cidades livres. Naquele momento, um cavaleiro em trajes de guerreiro aproximou-se da direção da Companhia Dourada. Ele desmontou diante do sacerdote líder, curvou-se e rapidamente relatou. Senhor Mafas, a Companhia Dourada nos avistou e está reunindo suas forças no acampamento. O líder desta procissão era Mafas Pansien, o atual sumo sacerdote do Deus da Calamidade. Inicialmente, ele deveria auxiliar na construção do Templo do Deus da Calamidade em Porto dos Milagres. No entanto, ao saber do surto de peste nas terras disputadas, ele viu uma oportunidade de espalhar sua fé e imediatamente relatou sua ideia a Ligion. Ligion aprovou rapidamente seu plano e lhe deu total apoio, não apenas fornecendo remédios e provisões em abundância, mas também designando-lhe milhares de seguidores. Entre eles, estavam curandeiros que ele havia treinado pessoalmente para combater pragas, além de um suprimento de artemisinina, um remédio potente produzido na Caverna Negra. Para maximizar seu impacto, Mafas dividiu suas forças em 3 grupos ao chegar às terras disputadas. 2 equipes, lideradas por sacerdotes, foram enviadas aos acampamentos militares em Lige e Tirosh, enquanto ele liderou pessoalmente a terceira ao acampamento de Meri. Parem! Mafas ordenou em voz alta, e a ordem ecoou pelas fileiras, fazendo com que a procissão parasse lentamente. Voltando-se para os sacerdotes ao seu lado, ordenou, realizem os ritos sagrados. Que o Deus da Calamidade os abençoe e os proteja da peste. Ao seu comando, os sacerdotes que o acompanhavam içaram os estandartes sagrados do Deus da Calamidade, acenderam os incensários à cintura e os seguraram nas mãos. Seus assistentes retiraram o pão sacramental abençoado, colocaram pequenos pedaços em pratos e circularam pela multidão enquanto recitavam orações em voz alta. Os fiéis cessaram suas atividades, murmurando as orações junto com os sacerdotes. Então cada um pegou um pequeno pedaço do pão com infusão medicinal dos assistentes e o comeu. Enquanto isso, Mafas, acompanhado por alguns outros, montaram em seus cavalos e cavalgaram em direção ao acampamento da Companhia Dourada. Em pouco tempo eles alcançaram os mercenários reunidos e ficaram cara a cara com Milestone, o comandante da Companhia Dourada. Mafas fez sinal para que seus homens parassem e avançou sozinho para cumprimentar Milestone. Curvando-se levemente, disse, faz muito tempo, comandante Toine. A decisão de Mafas de se aproximar da Companhia Dourada não foi coincidência. Como segundo filho de sua família, ele havia passado algum tempo viajando para o exterior e, certa vez, serviu como mercenário na Companhia Dourada. Mais tarde, quando Cor contratou a Companhia Dourada, ele atuou como oficial de ligação, mantendo fortes laços com eles. Lord Mafas, Milestone o reconheceu rapidamente. Os outros oficiais da Companhia Dourada logo o identificaram também e relaxaram um pouco. Lord Mafas, você... Milestone hesitou, olhando para o traje de Mafas. Agora sou o sumo sacerdote do Deus da Calamidade, explicou Mafas prontamente, indo direto ao ponto. Vim aqui a pedido do meu senhor para combater esta praga. As pessoas atrás de mim incluem curandeiros e seguidores que cuidarão dos infectados. Além disso, trouxe remédios suficientes, o suficiente para salvar a todos. Os mercenários reunidos ficaram momentaneamente atordoados. A maioria deles nunca tinha ouvido falar do Deus da Calamidade. E apenas alguns que acompanhavam as mudanças políticas nas cidades livres tinham conhecimento dessa fé emergente. Você foi enviado por Lord Ligion? Milestone perguntou gravemente. Mafas assentiu. Foi o chamado do meu senhor. O profeta também aprovou meu pedido. A maioria dos curandeiros e remédios do meu comboio foram providenciados por ele. Por um momento Milestone ficou sem palavras. Decidiu que a frente do acampamento não era o melhor lugar para aquela discussão, então convidou Mafas para entrar. Ao mesmo tempo, gesticulou para que seus subordinados inspecionassem o comboio de Mafas e verificassem se ele realmente consistia de curandeiros e seguidores.
como ele alegava. Enquanto isso, encontros semelhantes aconteciam fora dos acampamentos militares em Lige e Tirosh. Os sacerdotes enviados por Mafas enfrentavam situações quase idênticas. Cada um deles já havia passado algum tempo com companhias mercenárias, a Soprada pelo Vento e a Companhia do Gato, construindo bons relacionamentos com os mercenários. Enquanto as 3 cidades livres evitavam os bandos mercenários infestados pela peste e os Imaculados, os sacerdotes e seguidores do Templo do Deus da Calamidade em Sumeral se aventuravam nas terras disputadas, trazendo consigo um vasto número de curandeiros e uma riqueza de remédios para tratar os aflitos. Ninguém podia afirmar com certeza se o Deus da Calamidade havia realmente abençoado as terras disputadas e expurgado a praga. No entanto, o que era inegável era que após a chegada da fé, a praga parou de se espalhar. Com os esforços incansáveis dos sacerdotes e curandeiros, muitos que estavam à beira da morte foram salvos. No espaço de apenas 1 mês e meio, uma praga que antes causava medo nas cidades livres foi extinta. Antes da chegada do Templo do Deus da Calamidade às terras disputadas, centenas de pessoas morriam da peste todos os dias, e ainda mais pessoas eram infectadas. No entanto, após a chegada dos seguidores do Deus da Calamidade, as mortes diárias diminuíram para apenas 1 ou 2, e as novas infecções diminuíram para apenas algumas. Em meio mês não houve nenhum novo caso. As pessoas atribuíram essa mudança milagrosa ao poder divino do Deus da Calamidade, e não ao remédio em si. Elas tinham visto em primeira mão que os remédios usados pelos sacerdotes e seguidores do Deus da Calamidade eram os mesmos fornecidos anteriormente pelas 3 principais cidades livres, remédios que antes não haviam feito diferença. No entanto, nas mãos desses sacerdotes e fiéis, os mesmos tratamentos de repente fizeram maravilhas. A única explicação, aos olhos deles, era a bênção do Deus da Calamidade. Aqueles que haviam sido salvos da beira da morte, tomados pelo terror de sua morte iminente, tornaram-se devotos seguidores do Deus da Calamidade. Além disso, como nenhum dos fiéis havia contraído a peste, muitos começaram a acreditar que a devoção ao Deus da Calamidade oferecia proteção contra a doença. Essa crença se espalhou rapidamente, atraindo cada vez mais adeptos à fé. Quando a praga terminou, quase todos nas terras disputadas, fossem imaculados, mercenários, sobreviventes da praga ou mesmo aqueles que nunca haviam adoecido, tornaram-se seguidores fervorosos do Deus da Calamidade. Incentivados pela Companhia do Gato, começaram a discutir planos para tomar o controle da mina de pedras preciosas e das terras vizinhas, com a intenção de construir uma cidade sagrada dedicada à sua divindade. Nem a Vindlon nem a Golden Company se posicionaram publicamente sobre a proposta, mas sua retirada da mina de pedras preciosas foi uma indicação clara de que não interfeririam. Quando a notícia chegou às 3 principais cidades livres, suas elites governantes naturalmente não se mostraram dispostas a aceitá-la. No entanto, apesar de suas objeções, foram impotentes para impedir o ocorrido. Embora a peste tenha ceifado muitas vidas, um número significativo de sobreviventes permaneceu, todos guerreiros calejados pela batalha. A Companhia Soprada pelo Vento e a Companhia Dourada já haviam deixado claro que não aceitariam nenhum contrato para reprimir a suposta rebelião da Companhia do Gato e dos Imaculados. Com o estado atual de suas guarnições, as 3 cidades livres lutavam para se defender, quanto mais para montar uma ofensiva. No final, não tiveram escolha a não ser aceitar tacitamente a ocupação da mina de pedras preciosas e da área circundante. No entanto, antes que a revolta nas terras disputadas se acalmasse completamente, Volantis, tendo se preparado por muito tempo para esse momento, aproveitou a oportunidade para atacar. Demorou menos de 4 dias desde o momento em que os navios volantenos foram avistados perto das águas de Lige até o cerco completo e a rendição da cidade. No entanto, mesmo a ação rápida de Volantis foi superada por Legion. Quando a notícia da rendição de Lige chegou a Tirosh, os líderes da cidade não cogitaram enviar ajuda. Em vez disso, convocaram uma reunião do conselho, onde rapidamente aprovaram uma resolução para jurar lealdade a Lord Legion de Sumeral. Quando o decreto foi anunciado por toda a cidade, houve pequenos distúrbios, mas estes foram rapidamente reprimidos pelos magistrados que já haviam jurado lealdade a Legion antecipadamente. Em menos de meio-dia, Tirosh estava firmemente sob o controle de Legion. O arconte reinante de Tirosh, ao ouvir a notícia de seus subordinados, sofreu um ataque cardíaco e morreu. Com Tirosh segura, a frota milagrosa que Legion havia despachado com antecedência navegou até o mar de Mir e ancorou perto do porto de Mir. O dragão marinho canibal rondava as águas perto das docas. Mir respondeu imediatamente isolando o porto, impedindo a frota milagrosa de atracar. Ambos os lados ergueram muros de defesa ao longo das ruas e ao redor de edifícios importantes, preparando-se para um possível conflito. Enquanto isso, o exército dos seguidores do Deus da Calamidade, originalmente destinado a construir sua cidade sagrada nas terras disputadas, chegou aos arredores de Mir sob a liderança do sumo sacerdote Mafas. Suas fileiras incluíam máquinas de cerco totalmente equipadas. Nesse ponto, os Soprados pelo Vento e a Companhia Dourada já haviam se retirado das terras disputadas, a caminho de Volantis para se recuperar. A situação de Mir era terrível. A cidade não tinha mais de 3.000 combatentes disponíveis, e mais da metade deles eram mercenários recrutados às pressas para serviço temporário. Entre estes, os notórios segundos filhos detinham a maior influência.
Naquela mesma noite, enquanto o exército dos seguidores do Deus da Calamidade acampava fora de Mir, o Magister Yamond, que estava reunindo forças e preparando a frota nas docas, teve uma reunião secreta com dois indivíduos, Fenia, o recém-nomeado príncipe mercador, e Lorak, um pretor e associado próximo do Magister Gaemon Belaeres. Se algum Mirmen tivesse presenciado essa reunião, teria ficado completamente chocado. Fenia, que ascendera ao poder como membro de alto escalão da Guilda dos Mercadores Milagrosos, há muito tempo estava em desacordo com a facção de Gaemon Belaeres, e Lorak estava firmemente aliado a ela. A hostilidade entre eles era bem conhecida. A inimizade deles vinha de um incidente anterior em que Gaemon quase arruinara a reputação de Fenia, aparentemente usando-a como peão para atacar seus oponentes políticos. Esse rancor jamais se dissipou. No entanto, ali estava Fenia, lado a lado com Lorak, confidente próximo de Gaemon, como se fossem aliados. Era uma visão impensável para qualquer forasteiro. No entanto, o Magister Yamond pareceu imperturbável com a situação. Assim que os viu, foi direto ao ponto. As condições que discutimos anteriormente ainda se mantêm? Claro que sim, respondeu Lorak com um aceno de cabeça. Ele olhou para o visivelmente inquieto Magister Yamond e acrescentou: Lord Yamond, o senhor não tem motivo para se preocupar com a possibilidade de Lord Ligion quebrar a palavra. Basta olhar para Magister Fenia, ela é a melhor prova do seu comprometimento. Fenia, agora plenamente ciente da verdadeira identidade de Orstein, interveio. Lord Yamond, acredito que já tenha lido a mensagem que lhe enviei. Você deveria saber exatamente qual é a sua posição aos olhos deles. Acha mesmo que tem uma saída? Se você perder esta batalha para a Frota Milagrosa, Mir cairá e você perderá seu título de magistrado. Mas se por algum milagre conseguir derrotá-los, acha que eles permitirão que você continue vivo com sua crescente reputação? Mesmo que você renunciasse a tudo, eles jamais o deixariam ir. Você só tem uma escolha agora: cooperar conosco. Yamond permaneceu em silêncio por um momento, depois se virou para Lorak com uma expressão cética. Eu entendo por que Fenia se aliou a Sumeral, disse ele. Afinal, Ligion Tarran a salvou, e tudo que ela tem agora vem dele. Mas você, Lorak, você nasceu na classe dominante de Mir. Você se tornou um tribuno no momento em que atingiu a maioridade e mais tarde um magistrado. Ainda me lembro do seu discurso na Praça do Jardim. Dizem que ninguém ama Mir mais do que você. Ao que tudo indica, você deveria ser a última pessoa a trair Mir e ficar do lado de Ligion Tarran. Então por que você está fazendo isso? Traição? Lorak soltou uma risada baixa. Por que você acha que estou traindo Mir? Yamond franziu a testa. Isso não é traição? Claro que não. Estou salvando Mir. O tom de Lorak era firme. A cidade está apodrecendo por dentro. Não há salvação. Todos estão presos em uma luta sem fim pelo poder, sangrando a cidade com conflitos internos. Aqueles que realmente tentam governar são minados, incriminados e expulsos, enquanto bajuladores ascendem sem esforço. Sorrisos no rosto, facas nas costas. É assim que a política de Mir funciona agora. Não é assim que uma cidade deveria funcionar. É antinatural. Precisa mudar. Yamond estreitou os olhos. E você acredita que Ligion Tarran pode mudar Mir? Lorak balançou a cabeça. Não. Lord Ligion não tem interesse em reformar Mir. Tudo que lhe importa é mantê-la sob seu controle, mesmo que isso signifique governar sobre ruínas. A confusão de Yamond aumentou. Então por que você está do lado dele? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Lorak. Porque eu posso transformar Mir, e Lord Ligion está disposto a me deixar. Assim que ele terminou de falar, Fenia gesticulou para os três presentes. No futuro, Mir não terá mais um conselho de magistrados. Haverá apenas um triunvirato, e nós três seremos os primeiros a governar. Yamond considerou as palavras dela cuidadosamente. Após um longo momento, assentiu levemente. Seguirei as ordens de Lord Ligion. Ao ouvir sua resposta, Lorak e Fenia trocaram um olhar e sorriram. Capítulo 259. A queda da cidade livre. Enquanto isso, no quartel dos Segundos Filhos, no portão norte de Mir, seu líder, Mero, conhecido como o Bastardo do Titã, estava estranhamente sóbrio. Ele não bebeu nem chamou prostitutas naquela noite. Apenas seu vice-comandante Ben Plum e o capitão dos homens de armas Casparil permaneceram com ele dentro da tenda. Os três estavam sentados em silêncio sobre um tapete grosso, como se esperassem por alguém. A aba da tenda foi levantada e um homem entrou com um sorriso. Os guardas do lado de fora permaneceram estranhamente imóveis, como se tivessem desaparecido no ar. O Rei Rato de Mir. Mero estreitou os olhos, coçando a barba enquanto fazia um sinal sutil para Casparil. Casparil se levantou, caminhou até a entrada da tenda e espiou para fora. Viu que todos os guardas haviam caído no chão, enquanto uma dúzia de figuras baixas e magras estavam por perto, anões. A guarda dos ratos faz jus à sua reputação. Casparil deixou a aba cair de volta no lugar, mas não retornou ao seu assento. Em vez disso, aproximou-se de Mero, mantendo-se em posição de sentido como um guarda comum. O homem que havia entrado no acampamento dos Segundos Filhos era ninguém menos que Darrax, o governante subterrâneo de Mir, o chamado Rei Rato. Desta vez, ele havia deixado seu covil sob as ordens de Ligion. Fale. Que condições o seu senhor me ofereceu?
perguntou Mero diretamente. A oferta do meu senhor é simples, suas vidas, respondeu Darrax, olhando para os 3 homens à sua frente. Assim que abrirem o portão norte, estarão livres para partir. Os seguidores do deus do flagelo do lado de fora dos muros não os impedirão. É só isso, retrucou Ben Plum irritado. Você espera que a gente abra os portões à toa? Darrax respondeu calmamente, não, meu senhor lhe deu a coisa mais valiosa de todas, sua sobrevivência. Você está zombando de nós? A expressão de Mero escureceu quando ele se levantou, sua mão se movendo em direção ao punho da arma. Darrax permaneceu imperturbável, encarando Mero com firmeza. Não estou zombando de você. Estou apenas dizendo a verdade. Não importa se você abre o portão ou não. Neste exato momento, o Magister Yaemon já desertou para o nosso lado. A frota milagrosa desembarcou nas docas completamente ilesa. Se você insistir em defender o portão norte, isso será apenas um pequeno inconveniente para nossa tomada de Mir. O resultado não mudará. Mas se seus segundos filhos perderem esta oportunidade, você deixará de existir. Ignorando os olhares hostis dos mercenários, Darrax se virou para sair. Ao chegar à entrada da tenda, parou de repente e olhou para trás. A propósito, disse ele despreocupadamente, parece que a residência do magistrado dentro da cidade está mal defendida. Quase todos foram puxados para as muralhas e para as docas. Um descuido perigoso. E se alguém se aproveitasse disso? Com isso, ele levantou a aba da tenda e saiu. Seus passos desapareceram na noite. Dentro da tenda, Mero nunca sacou sua arma, porque sabia que se o fizesse, todos os 3 morreriam onde estivessem. Quando Darrax se foi, Mero expirou, soltando o ar que não percebera estar prendendo. Após um momento de contemplação, deu sua ordem. Acordem todos. Estamos nos movimentando. Ben Plum e Casparil hesitaram por um breve momento, mas então a compreensão surgiu. Trocaram sorrisos cúmplices frios e predatórios. Naquela noite, os segundos filhos traíram os magísteres de Mir. Saquearam várias residências dos magísteres perto do portão norte antes de fugirem da cidade pelo mesmo portão que estavam guardando. Ao mesmo tempo, o exército dos seguidores do deus do flagelo marchou para Mir sem oposição, atravessando o portão norte aberto para esmagar os últimos resquícios de resistência. Quase simultaneamente, a frota milagrosa adentrou o porto e tomou o controle das docas. A marinha de Mir não ofereceu resistência. À medida que revoltas dispersas eram reprimidas, Mir sucumbiu completamente. No dia seguinte, no Conselho Magisterial de Mir espelhando os eventos em Tirosh, os magistrados votaram pela submissão a Sumeral. No entanto, diferentemente da submissão de Tirosh, eles adicionaram uma nova cláusula, o reconhecimento oficial do domínio de Ligion sobre as terras disputadas. A transformação abrupta das 3 principais cidades das terras disputadas deixou o mundo atordoado. Não muito tempo atrás, espalhou-se a notícia de uma grande praga que devastava a região. Então, de repente, a doença desapareceu, e as 3 cidades foram rapidamente divididas entre Volantis e Sumeral. Além das batalhas navais e de desembarque que ocorreram quando Volantis tomou Lige, a conquista de Tirosh e Mir por Sumeral não encontrou resistência significativa. Era como se ambas as cidades livres estivessem esperando há muito tempo para se render. A lealdade de Tirosh a Sumeral não surpreendeu as outras cidades livres. Com o exército de Sumeral entrando em Tirosh e a cidade abandonando completamente suas defesas, sua queda era inevitável, a única questão era quando. No entanto, a rápida rendição de Mir pegou todos desprevenidos. Sua frota ainda estava intacta e ainda mantinha algum poder naval. Assim como Tirosh, Mir era protegida por altas muralhas, e se os magistrados tivessem transferido ao menos uma parte de suas forças para defender a cidade, poderiam ter resistido a várias ondas de ataques, pelo menos até a intervenção pessoal de Ligion. No entanto, contra todas as expectativas, a frota de Mir se rendeu coletivamente no momento em que a frota escolhida se aproximou. Muitos tiveram dificuldade para entender isso, embora a traição e a fuga dos segundos filhos, que estavam encarregados de defender a cidade, fossem um pouco mais fáceis de compreender. No final, Ligion nem precisou aparecer na linha de frente, ele tomou o controle de 2 cidades livres sem resistência. Com a submissão de Mir, ele declarou seu domínio sobre as terras disputadas, e Tirosh prontamente fez o mesmo. Ao mesmo tempo em que Tirosh proclamava reconhecendo o domínio de Sumeral sobre as terras disputadas, algo incomum estava acontecendo em Lige. Talvez a facilidade da conquista de Lige tenha deixado os generais de Volantis complacentes. Ou talvez os príncipes e magistrados mercadores de Lige tenham sido tão cooperativos que Volantis os considerou inofensivos.
De qualquer forma, os volantinos não conseguiram impor nenhuma restrição aos seus movimentos. No famoso pátio da Rosa Púrpura de Lige, um grupo de nobres em trajes esvoaçantes e capas com capuz foram conduzidos por uma passagem secreta sob o bordel até uma câmara escondida. Quando tiraram os capuzes, seus rostos ficaram imediatamente reconhecíveis, eram os príncipes e magistrados mercadores de Lige, os mesmos homens que detinham a mais alta autoridade da cidade poucos dias antes. Agora não passavam de mercadores ricos. Tregar Ormolen, por que nos chamou aqui? O orador, Bilomir, orgulhava-se de sua ascendência valeriana. Seus longos cabelos prateados e olhos violetas marcavam sua linhagem. Antes da tomada da cidade pelos volantinos, ele supervisionava a navegação nas docas de Lisene. Agora ele não só perderá seu poder, como também um valioso carregamento armazenado em seu armazém. Desesperado por respostas, ele não perdeu tempo em confrontar seu exército. Não precisa se apressar, Lord Bilomir. Ainda estamos esperando mais algumas pessoas. Tregar Ormolen gesticulou pedindo paciência. Após uma breve espera, mais 2 indivíduos chegaram. Só então ele levantou a mão para silenciar a sala. Pegou a mão de uma mulher encapuzada ao seu lado e a conduziu até o centro, gesticulando para que ela abaixasse o capuz. A mulher revelou-se com uma cascata de cachos dourados, uma figura voluptuosa e uma beleza impressionante. Em qualquer outra ocasião, os príncipes e magistrados mercadores reunidos estariam ansiosos para cortejá-la, talvez até mesmo competir por sua atenção. Mas naquela noite eles tinham preocupações mais urgentes. Percebendo a confusão, Tregar Ormolen falou: "Esta é minha amada, Linesse Igotover." "Sim, a mesma Igotover em quem você está pensando. Ela é a filha mais nova do Lorde de Igotover. No entanto, eu não a trouxe aqui por causa do sobrenome, mas por causa de suas outras conexões. Uma de suas irmãs é a Senhora de Jardim de Cima, em Westeros. Mas mais importante, outra é uma figura influente à mão direita do Lorde de Solar Estival, Malora Igotover, a Senhora da Caverna Negra." Murmúrios se espalharam pela sala. Os presentes não eram tolos, eles rapidamente compreenderam as implicações. Uma voz duvidosa se pronunciou: "Eu achava que Sumeral e Volantis estivessem em bons termos. Volantis se moveu contra nós apenas porque a rainha Nimeria dos Novos Ruinares mediou o conflito entre os elefantes e os tigres. Nimeria é a esposa do senhor de Sumeral, o que significa que Legion Tarran devia saber dos planos de Volantis. Ele poderia até ser aliado deles. Caso contrário, como poderiam se coordenar tão perfeitamente? Enquanto Volantis nos atacava aqui, Sumeral capturou Mir e Tirosh." Mais murmúrios de concordância se seguiram. O consenso era claro: Legion Tarran não era confiável. Tregar, imperturbável, ergueu a mão mais uma vez para silenciá-los antes de continuar. "De acordo com minhas últimas informações, Legion Tarran chegou à Forca Cinzenta, nos degraus, há 3 dias. A frota da Aliança Tríplice Kraken também se reuniu lá. Se não me engano, Legion Tarran já deve estar liderando a frota deles em direção a Lige. Ele pretende levar Lige também." Alguém deixou escapar. Tregar permaneceu calmo. Mir e Tirosh reconheceram publicamente seu domínio sobre as terras disputadas, efetivamente o reconhecendo como seu rei. Lige também faz parte das terras disputadas. "Você realmente acha que ele vai nos deixar em paz?" Um silêncio pesado pairou sobre a sala. A realidade os atingiu como uma pedra atirada em águas profundas. Eles estavam impotentes, à mercê de forças muito além do seu controle. Quem emergirá como vencedor final, Volantis ou Sumeral? Alguém perguntou de repente. A pergunta deixou muitos desconfortáveis, mas todos compreenderam a realidade da situação. Lige não era mais uma participante daquela luta, era apenas um prêmio a ser conquistado. Deveria ser Sumeral, alguém respondeu rapidamente, e os outros concordaram com a cabeça. Se isso fosse passado, eles poderiam ter considerado as 2 forças empatadas, tornando o resultado incerto. Mas depois que a notícia das façanhas de Legion em Coor se espalhou, ninguém mais acreditava nas chances de Volantis. Legion não apenas comandava os temíveis Krakens dos 3 mares, como também havia rumores de que ele sozinho seria capaz de afundar toda a frota volantina. Afinal, ele era a verdadeira encarnação do deus da tempestade. Alguém se manifestou dizendo: "Honestamente, jurar lealdade a Sumeral pode não ser algo tão ruim." Pelo que ouvi, a maioria dos magistrados e governantes de Tirosh e Mir foram autorizados a manter seus cargos, e seus poderes não foram muito diminuídos. Apenas as forças militares, como as guarnições da cidade, foram colocadas sob o controle de Sumeral. Muitos concordaram com a cabeça. Outros permaneceram em silêncio, não se opondo abertamente à ideia, mas imersos em seus próprios pensamentos. A voz grave de Bilomir quebrou o silêncio. "Tregar, e você? Acha melhor se submeter a Sumeral ou permanecer sob o comando de Volantis?" Tregar Ormolen, sempre astuto, deu uma resposta evasiva. "Fui apenas quem nos uniu. Seguirei qualquer decisão que tomarmos. Se o consenso for pela submissão a Sumeral, enviarei Linesse para conhecer Legion Tarran. Dadas as conexões dela, conseguir uma audiência com ele não deve ser difícil, e ela pode garantir que ele nos leve a sério." Aqueles que conheciam Tregar sabiam que não deviam esperar uma resposta direta dele, então não o pressionaram mais.
Em vez disso, voltaram-se uns para os outros, discutindo a viabilidade de jurar lealdade à Legião. Não demorou muito para que chegassem a uma decisão. Lige se aliaria a Summeral. Para oficializar o acordo, recuperaram os selos de seus cargos como magistrados e príncipes mercadores e assinaram um acordo de anexação. O documento declarava que Lige havia se submetido a Summeral, concedendo-lhe domínio sobre a cidade. Além disso, como Mir e Tirós já haviam feito, o acordo reconhecia formalmente a soberania de Summeral sobre a totalidade das terras disputadas e suas cidades livres. Depois que todos os magistrados afixaram seus selos, o acordo foi confiado a Linesse. Tregar então usou sua rede de passagens secretas para tirá-la de Lige. De lá, ela embarcou em um navio à espera no mar, zarpando em direção à frota de Ligion. Envie esta ordem para Braavos e Pentos imediatamente, disse Ligion, escrevendo uma ordem com traços rápidos. Diga a eles que estão se movendo muito devagar. Quando eu retornar a Summeral, espero ouvir que a impressão e a fabricação de papel já começaram a circular nessas cidades. Ele entregou a carta a John, que a pegou sem hesitar. John saiu da cabine do capitão e foi até o convés, onde encontrou Baylor Blacktid. Preparem alguns pombos-correio, instruiu. Esta mensagem precisa ser enviada imediatamente. Depois de garantir que a ordem estava sendo despachada, John se virou para retornar ao convés inferior, mas antes que pudesse fazê-lo, a buzina do vigia soou de repente. Imediatamente, os vigias de vários navios apontaram para o horizonte. John seguiu o olhar deles e avistou um navio se aproximando rapidamente, com suas velas distintas identificando-o como Lizene. À medida que a embarcação se aproximava, navios da Aliança Kraken dos Três Mares se mobilizaram para interceptá-la. Marinheiros embarcaram para inspecioná-la, questionando a tripulação sobre suas origens e propósitos. Uma vez confirmado que não havia ameaça imediata, eles escoltaram os passageiros a bordo de um dos navios Kraken dos Três Mares e os levaram até a nau capitânia de Ligion. John, cujos olhos aguçados já haviam identificado um dos passageiros, olhou em choque. Não pôde deixar de exclamar: Lady Linesse? O que a senhora está fazendo aqui? Capítulo 260. Tomando as terras disputadas. Você foi enviada por Tregar Ormolen? Ligion observou a mulher à sua frente. Pelo que ela acabará de dizer, ele já sabia. Ela havia deixado Jorah Mormont e se tornado amante de Tregar Ormolen. Sim, Lord Ligion, respondeu Linesse calmamente, pegando o acordo de fidelidade que os nobres lisenos lhe haviam confiado. Este é o acordo assinado pelos magísteres e príncipes mercadores de Lige. Eles reconhecem seu domínio sobre Lige e as terras disputadas. Ligion nem olhou para o documento. Em vez disso, fez uma pergunta totalmente sem relação com o assunto. Onde está Jorah Mormont? Um lampejo de tristeza cruzou o rosto de Linesse. Ele me deixou. Foi para Pentos sozinho. Ele te abandonou? Ligion parecia mais intrigada com os casos amorosos de Jorah e Linesse do que com o acordo em si. Não foi você quem o abandonou? Eu? Abandoná-lo? Linesse zombou. Eu nunca tive a intenção de abandoná-lo. Se tivesse, não teria vindo para Lige com ele para começo de conversa. Eu poderia simplesmente ter retornado para Vila Velha e vivido tão bem. Na verdade, sugeri que nos refugiássemos em Vila Velha. Afinal, não importa o quão alto os lobos uivem, suas vozes não alcançam tanto. Mas seu orgulho não o permitiria viver como hóspede nas terras do meu pai. Ele insistiu em vir para Lige para trilhar seu próprio caminho, acreditando que poderia se reerguer, mas não conseguiu nem ser um mercenário decente. Mais tarde, quando não tinha mais condições de sobreviver, expulso de uma estalagem, incapaz de colocar comida na mesa, sua única solução foi beber. Fui eu quem nos manteve à tona, mas ele se ressentia de mim por isso. Ele me amaldiçoou, culpando-me por sua queda. A voz de Ligion permaneceu firme, e sua solução foi se tornar amante de Tregar Ormolen. Lord Ligion, o senhor também me menospreza? Linesse ergueu o queixo, tentando parecer orgulhosa. Eu não sei tecer nem forjar. Não tenho muita educação, então não poderia me tornar tutora de crianças nobres lisenas. Eu não ia me rebaixar a um bordel, lavando roupas para prostitutas. Meu único trunfo era minha beleza. Eu queria viver, e viver bem. Meu marido não podia me dar isso, então eu tive que fazer isso sozinha. Isso foi errado? Ligion não comentou. Em vez disso, perguntou. Encontrei Jorah Mormont em Belo Tal e emprestei a ele 2.000 dragões de ouro. Mesmo que você fosse extravagante, não deveria ter gastado tudo tão rápido. Os lábios de Linesse se curvaram em desdém. Eu não acabei de te contar. Ele nem se dava bem como mercenário. Havia um desprezo evidente em sua expressão. Ele foi atacado na volta e todo o dinheiro foi roubado. Vendi todas as minhas joias. Contratei o melhor boticário de Lige para salvá-lo da morte e me tornei amante de outro homem só para garantir os fundos para ajudá-lo a se recuperar. E o que ele fez? Ele é apenas um homem fraco e sem coragem. Ela não se deu ao trabalho de continuar. Seu desgosto por Jorah já era evidente. Ligion não tentou julgar quem estava certo ou errado. Nenhum dos dois era confiável. Linesse certamente não era tão inocente quanto alegava. Seus gastos imprudentes sem dúvida desempenharam um papel em seus infortúnios. E Jorah? Ele não era tão submisso quanto parecia. Se ele realmente seguisse os desejos de Linesse, eles teriam se estabelecido em Vila Velha, onde nem mesmo uma ordem de execução emitida por Stark o teria alcançado. Ele poderia ter vivido confortavelmente muito melhor do que em Lige. Com a curiosidade satisfeita, Ligion retornou ao assunto em questão.
Aceitou a lealdade de Lige, escreveu várias ordens para Tregar e os outros executarem e as entregou a Linesse. Enquanto se preparava para partir, Ligion perguntou: quando tudo isso acabar, posso providenciar seu retorno para Vila Velha. Ou, se preferir, você pode se estabelecer em Salão de Verão ou Jardim de Cima. Imagino que Lady Aleri e Malora ficariam felizes em... Antes que ele pudesse terminar, Linesse balançou a cabeça. Não precisa. Estou feliz onde estou. Tregar me trata bem. Ele me compra o que eu quero. Estou satisfeita com a minha vida. Com isso, ela embarcou no bote que a esperava e rapidamente retornou ao navio Lisenin que havia chegado. Nunca imaginei que Lady Linesse se tornaria amante de outra pessoa, comentou John, balançando a cabeça. Imagino que seus antigos pretendentes em Vila Velha ficariam arrasados. Pretendentes? Ligion deu um sorriso irônico. Isso incluía você? Lady Victaria sabe disso? John rapidamente acenou com as mãos em protesto. Meu senhor, essa não é uma piada que eu ousaria fazer. Ligion riu baixinho e voltou para os aposentos do capitão, com John seguindo logo atrás. Um acordo de lealdade assinado, com os selos de todos os magistrados e príncipes mercadores de Lige, foi enviado discretamente a Ligion, enquanto as forças de ocupação volantenas em Lige permaneceram completamente alheias. À medida que os navios de guerra da Aliança Kraken dos Três Mares avançavam em direção a Lige, foram avistados pela frota de patrulha de Volantis. A marinha volantina rapidamente se mobilizou para interceptá-los, levando consigo quase 70% das forças de ocupação. Para o exército volantino, Ligion representava uma ameaça muito maior do que a elite lisena, que já havia se rendido. Todo o foco estava na frota de Ligion, e eles até começaram a construir fortificações nas docas para impedir que seus navios desembarcassem. Mas enquanto aguardavam notícias de sua frota naval, os próprios nobres lisenos que eles haviam considerado impotentes lideraram seus guerreiros e servos em um ataque repentino às docas. Pegando as forças de ocupação completamente desprevenidas, eles rapidamente as dominaram e as expulsaram do porto. Então, assumindo o controle de cada navio, eles navegaram para bloquear a entrada do porto, garantindo que se a frota volantena retornasse derrotada, eles não teriam onde desembarcar. No entanto, a derrota da frota volantina, que muitos esperavam, nunca aconteceu. Antes mesmo que a frota pudesse alcançar as forças de Ligion, foi emboscada. Os canibais Kraken atacaram rapidamente, consumindo e queimando várias das naus capitâneas da frota. Sem exceção, todos a bordo pereceram nas chamas. Com sua liderança exterminada, toda a frota volantina foi lançada em desordem. Cercados pelos navios da Aliança Kraken dos Três Mares, eles não tiveram escolha a não ser se render. Quando a frota de Ligion, agora escoltando os navios volantinos capturados, chegou às águas próximas às docas de Lige, o general volantino, ainda engajado no ataque às docas, percebeu o inevitável. Sem outra opção, rendeu-se não a Lige, mas a Ligion e Sumeral. A notícia da queda de Lige se espalhou rapidamente. Navios mercantes, autorizados a partir após a batalha, levaram a notícia de volta a Volantis. A revelação provocou ondas de choque na cidade. Tanto o Partido do Tigre quanto o Partido do Elefante ficaram furiosos. Muitos clamavam por retaliação imediata, propondo o envio de um exército rio acima para atacar Nissar e capturar Nimeria. Argumentavam que isso serviria tanto como punição para Ligion quanto como alavanca para negociações. Mas a ideia foi rapidamente descartada. Nimeria comandava mais de 20.000 soldados prontos para o combate. Até mesmo tentar um ataque seria imprudente. Na verdade, Volantis precisava se preocupar com suas forças se unindo às de Ligion em um ataque coordenado contra eles. Embora quase 1000 anos tivessem se passado, Volantis não havia esquecido os horrores do cerco Roinares. E desta vez não havia dragões para resgatá-los. Após cuidadosa deliberação, Volantis decidiu recorrer à diplomacia. Um confronto com Ligion poderia ser desastroso, então eles tentariam resolver a crise por meio de negociação. Lord Ligion, desta vez você foi longe demais. Alius Caedar, um importante triarca do Partido do Tigre e conhecido aliado de Sumeral, fora escolhido como negociador-chefe. Ao receber suas ordens, correu para Lige, onde encontrou Ligion no gabinete do magistrado, cuidando calmamente de questões administrativas. Ligion não respondeu à indignação de Alius. Em vez disso, falou em tom comedido. Recebi relatos de que Volantis bloqueou o Roine, fechou a filial da Guilda dos Mercadores Milagrosos, prendeu meus homens e apreendeu carregamentos com destino a Nissar. Diga-me, Lord Alius, isso é verdade? O rosto de Alius endureceu. Por um momento ele ficou sem palavras. Volantis havia passado muito tempo se preparando para a conquista de Lige. O Grupo Tigre havia até feito concessões significativas ao Grupo Elefante para obter seu apoio. Mas agora, após menos de 2 semanas de ocupação, Lige havia escapado de suas garras. Essa perda não era algo que pudessem aceitar facilmente. Alguns membros do Grupo Tigre agiram precipitadamente. Sem esperar que os triarcas tomassem uma decisão, eles tomaram medidas diretas contra a Guilda dos Mercadores Milagrosos e Nissar, acreditando que isso pressionaria Ligion a renunciar a Lige. Quando os triarcas tomaram conhecimento da situação, já era tarde demais e, pior, eles não podiam condenar abertamente essas ações sem minar sua própria autoridade. Não foi uma decisão minha, disse Alius, oferecendo o mínimo de defesa que pôde. Eu sei, respondeu Ligion calmamente. Mas você já considerou as consequências? Volantis pretende entrar em guerra comigo? O peso da pergunta pairava pesadamente na sala.
Alius sentiu a pressão que emanava de Legion, mas se obrigou a se manter firme. Respirando fundo, ele respondeu, é você quem busca a guerra com Volantis e com as cidades livres. Legion soltou uma risadinha. Alcançando uma caixa próxima, pegou 3 documentos e os colocou sobre a mesa. Ocupei Lige, Tirosh e Mir com a aprovação formal de seus respectivos conselhos. Seus órgãos de governo transferiram oficialmente a soberania para mim pelos canais legais adequados. E Volantis? Quando você tomou Lige, pediu permissão aos seus governantes. Você tinha algum direito legal de governar? Não, você não tem nada. Então me diga, com base em que argumentos você me acusa de iniciar uma guerra com Volantis? Alius olhou fixamente para os documentos à sua frente, os decretos oficiais de 3 cidades livres reconhecendo a autoridade de Legion. A vontade de destruí-lo surgiu dentro dele, mas ele não ousou agir. Se fizesse qualquer movimento repentino, as Santas Irmãs da Salvação e os homens silenciosos que estavam por perto o derrubariam antes que ele pudesse levantar a mão. Ele já havia testemunhado a força deles em primeira mão quando Nimeria passou por Volantis há pouco tempo. A lembrança do poder deles ainda o assombrava. Outra coisa, ou você cometeu um erro não intencional ou deliberado. Volantis é Volantis, e as cidades livres são as cidades livres. Elas não são a mesma coisa, continuou Legion. Você realmente acha que as cidades livres vão defender Volantis? Não vão. Esqueça Coor e Norvus Bravos ficaria mais do que feliz em ver Volantis, com seu tráfico de escravos, ser destruída pelo fogo. O único aliado possível que você tem é Pentos, mas eles ousariam enviar tropas agora? Se o fizerem, isso me dá uma desculpa perfeita para atacar Pentos. E os magistrados de lá jamais seriam tolos o suficiente para me dar essa oportunidade. Alius não gostou do que ouviu, mas sabia que Legion estava certo. As cidades livres e Volantis tinham uma longa história de animosidade, e até Pentos, o mais propenso a intervir, preferia assistir à luta de Volantis a dar uma mãozinha. Eles não vão ficar parados e deixar que um Westeros tome as terras disputadas, disse Alius gravemente. É verdade, eles não querem que eu governe as terras disputadas. Mas o que podem fazer a respeito? Legion suspirou. Você e eu temos um bom relacionamento, então não vou mentir para você. Não vou desistir das terras disputadas, e Volantis não tem forças para tirá-las de mim. Então, em vez de perder tempo discutindo sobre coisas que nenhum de nós pode mudar, por que não conversamos sobre algo mais prático? Alius estreitou os olhos. E o que exatamente você quer dizer com prático? Por exemplo, as minas de pedras preciosas nas terras disputadas, disse Legion firmemente. Alius prendeu a respiração. Você está disposto a abrir mão dos direitos de mineração? Legion assentiu. Não apenas as minas de pedras preciosas, mas também outros depósitos minerais. Estou disposto a permitir que as cidades livres os explorem, mas apenas sob minhas condições. Quais são suas condições? Alius perguntou, franzindo a testa. Legion, bem preparado, tirou um acordo escrito e o colocou na frente de Alius. Alius pegou o documento e o folheou rapidamente antes de balançar a cabeça. Estes termos são muito severos. Não há como concordarmos com isso. Não, eles não são nada duros. Legion balançou a cabeça. Meu pessoal fez os cálculos. Mesmo sob os termos que estou propondo, vocês ainda terão lucro, só que não tanto quanto esperavam. Mas terão uma renda estável todos os anos, sem a necessidade de alocar pessoal para supervisionar as minas, o que significa economia em salários e comissões. No final, cada moeda que chegar aos seus bolsos será ouro real e tangível. Alius permaneceu em silêncio por um longo momento, depois pegou o documento novamente. Desta vez, leu-o com muito mais atenção, revisando as seções principais 2 vezes. Por fim, ele falou em tom comedido. Levarei este acordo de volta a eles, mas não posso garantir que o aceitarão. Legion assentiu. Como um gesto de boa-fé, permitirei que você retorne com a frota volantena. É claro que algumas nau-capitâneas foram perdidas, junto com vários homens. Confio que você não levará isso para o lado pessoal. Um leve sorriso cruzou o rosto de Alius. Embora ele não tivesse conseguido recuperar Lige, trazer a frota de volta intacta foi um sucesso significativo. Certamente reforçaria sua posição em Volantis. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.